dia! Então tá, depois de todo esse relaxamento que a gente fez aí, né, a gente vai então dar continuidade à questão das nossas atividades e hoje então é participação e controle social. Bom, eu me chamo Vera, sou consultora, sou militante e atuante do Sistema Único de Saúde e aí a gente vai trocar um pouco de experiência, falar um pouco do que eu já fiz até agora e vocês também depois vão comentar o que vocês vêm fazendo com a questão do controle social e a participação de cada um. Bom, então quando se fala em controle social, a gente pensa o quê? A gente pensa na nossa participação, porque a gente só pode controlar uma coisa se a gente participa, se a gente está junto, se a gente fiscaliza. Então, uma das coisas que a gente vai também estudar hoje é como faz isso, como fazer isso, né? Então, só para contar um pouquinho da história, nós construímos isso junto, a gente foi para a rua para poder ter a nossa Constituição e para hoje a gente está todas aqui. Porque antes disso, não tinha essa possibilidade. A gente era controlada pelas coisas que se fazia, a gente não podia estar reunindo em associação, a gente não podia estar em partidos políticos, né? Tudo era muito controlado. E nós vivíamos, então, num regime militar. Com a Constituição, é que ficou garantido os princípios, controle social e participação, direitos fundamentais e a informação. Disso tudo que aparece aqui na Constituição Federal, o acesso à informação é o que a gente está fazendo aqui. É o que vocês fazem no dia a dia de vocês, do Pé Foco, as associações de moradores, lá na comunidade que vocês atuam, né? Então, aí a gente está vendo o acesso à informação. A gente procura se informar, a gente procura saber o que tem para dar o retorno para a nossa comunidade. Bom, então nós vamos aprofundar hoje mais a questão da Constituição. Então, no artigo 1 da Constituição, ela nos traz o quê? O Estado Democrático de Direito, que é o que a gente vive, e assim, só quem dá valor a isso é quem passou pelo processo de não poder se manifestar, pelo processo de a gente não poder ter um partido político, entendeu? Então, assim, agora, costumo dizer que essa geração, né, ela tem tudo essa geração. E eu falo isso muito até para meus sobrinhos, assim. Eles não viveram como eu vivi, outras companheiras minhas, no momento que tu não tinha direito a nada. Então, por isso que é importante a gente ter um Estado democrático de direito, mesmo tendo seus problemas. Eu não estou dizendo aqui que tudo é perfeito, né? A gente sabe que temos que melhorar muito aí. Então, nesse artigo, traz também a questão da soberania popular. O que é isso, né? O que é isso, soberania popular? É o nosso poder, a nossa autonomia que o povo tem, né? Então, a gente vai poder vir para cá, participar dessas atividades. Bom, então, a soberania popular, ela trata dessa autonomia do poder que o povo tem. E a cidadania é a mesma coisa, nós temos o poder de definir o que nós queremos. Dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e livre iniciativa, pluralismo, que é o político, vários partidos juntos, né? Então é o plural, assim, são vários partidos. Tudo isso o artigo 1 nos garante. A questão da dignidade da pessoa humana, o que nós queremos? A moradia, ter acesso à educação, ter acesso aos programas para sobrevivência, porque muitas pessoas não fazem no mínimo 3 refeições durante o dia, né, que é o básico que a gente deveria fazer. Então, ter todo esse acesso. Desenhando, escrevendo, conversando e montando as 3 palavras, o que vem à mente, o que já ouviu falar, o que acha que é. E depois a gente vai fazer uma apresentação e montar juntas um conceito geral. Trabalho em grupo, leme dos conceitos. As mulheres serão divididas para uma roda de conceitos, onde será construído coletivamente os conceitos de controle social, participação e cidadania.
apresentação do resultado dos debates do momento anterior e, em seguida, as participantes serão convidadas a expor a sistematização dos conceitos, colando os mesmos em um painel. Primeiro a gente vai falar da participação dos moradores, colônia de pescadores e no quilombo também. Aí vai, cidadania, é saber dos nossos direitos e deveres, ajudar ao próximo. A gente fez uma figura aqui das nossas mãos, né? O controle social é nos conselhos municipais, conselhos estaduais, audiências nas câmaras e participação de gestão municipal. E direitos e deveres da população civil, direito à alimentação, saúde, moradia, educação, trabalho. Que deve ser constante na nossa vida, porque se a gente não exercer nosso direito de cidadão, a gente não consegue participar, ter participação em conselhos, em audiências, em conferências de fóruns, e também não conseguimos ter o controle social, porque se a gente não participar desses lugares, como que a gente vai conseguir opinar? Como a gente vai conseguir estar lá e ter fala? É importante a gente entender sempre esses conceitos, são coisas que a gente sabe, às vezes a gente não sabe se expressar, quando a gente se junta, a gente se expressa, a gente debate, a gente pensa, olha de outras formas, né? E assim, e pra gente amarrar assim, né, por que esses conceitos, né? Cidadania, que a cidadania é o ato de nós, seres humanos, termos direito de sermos seres humanos reconhecidos como tal e ter direito a uma vida digna, justa, igualitária, que aí a cidadania que nos diz que a gente tem direito a isso, nós temos nossos deveres e que nos constitui cidadãos, né? E que vai nos constituir independente da cidadania, independente do tipo de cabelo, da cor de pele, do formato do corpo, do gênero que a gente tem. Acho que assim, essa primeira parte, pra gente entender a importância disso, quando a gente participa em conselho, não é só participar, não é só uma coisa para aparecer na foto, é pra gente construir e conquistar nossos direitos. Então a ideia, o nosso dinâmica é caminhos cooperativos. A gente tem um objetivo, que é estar lá dentro dos conselhos, atendendo as nossas demandas das nossas comunidades, levando uma bolinha, que é o símbolo da demanda que a gente quer, para o final lá dentro dos conselhos. Porque qual é a ideia? Ela tem que seguir só isso. Vamos lá, olha aqui. Olha o teste. Eu vou fazer primeiro. Grupo 1 aqui, ó, presta atenção. Tá bom, a gente vai. Eu conseguiria levar essa bolinha sozinha? Não ia conseguir. Essa bolinha, ela vai segue a caminhada dela com aquela estrada horrorosa, chegar ao seu objetivo juntas. Meu companheiro me ajuda. E é igual o trabalho que a gente está fazendo aqui, construindo os direitos básicos de vocês. E a ideia é assim, juntas a gente conseguir fazer esse movimento. Tá, agora eu passo a palavra para a Vera para ela dar continuidade ao trabalho. Pessoal, Lias, né? Assim, ó, quando começou esse processo da atividade, né? Eu me via lá nas atividades dos conselhos. Né? E é bem assim que a gente tá, né? A Jo estava colocando. A gente vai para uma reunião do conselho e aí não consegue chegar às vezes. Ou então tá indo e cancela a reunião, tem fora. Esse é o tipo de coisa pra gente desistir. É como que tá numa estrada cheia de buraco. Que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E é isso que se quer aqui. A gente quer o quê? A gente quer vencer essas dificuldades, passar por cima desses princípios que aparecem no nosso dia a dia. Como é que a gente faz isso? É nos reunindo no pré-foco, nos reunindo nas associações, nos reunindo para estudar, para reivindicar o nosso direito, para saber o que a gente precisa melhorar mais para a comunidade. A gente colocou outros conceitos, como da criança e adolescente, da igualdade de
da mulher lá em São Francisco e o da criança. E lá na região dos lagos, o conselho está discutindo sobre o racismo, o território está discutindo sobre a pesca. Outra pergunta, porque através do conselho através do conselho a gente acaba tendo acesso, então a gente acaba criando mais contato, mais vínculo. Paga os impostos, e esses impostos, esse dinheiro, ele vem como acesso a atendimento, à saúde, à educação. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter claro também, para não ficar achando que eu estou devendo um favor para a Bruna, e aí quando a Bruna for candidata, tem que botar na Bruna. Não, nada a ver. E essa questão ali do deliberativo e consultivo, ele é mesmo para confundir um pouco a cabeça das pessoas. Mas o documento que nos ajuda muito são a legislação que criou aquele conselho, né? E os regimentos internos que as gurias aí têm acesso, e através da internet, né, a gente também precisa. E reforçar a importância que é de a gente parar, né? No momento que vocês pararam ali no grupo, né, para discutir, ver, isso é uma forma também de estudar, que eu venho falando aqui, temos que estudar, temos que aprender mais, é isso. De coragem, de comunicação, porque a gente precisa todos os dias para sair da nossa casa de coragem, porque às vezes a gente sabe que sai, mas não sabe como vai ser no decorrer do caminho, se a gente vai voltar ou não, porque a sociedade em si, elas às vezes nos aflige. Então, nessa letra I, eu coloco I de informação. Informação que a gente está aqui, né, para aprender todos os dias, né, com a vida e com todos vocês, todo mundo está aqui, né, aprendendo cada vez mais, e que nós possamos levar para a nossa comunidade. S de sabedoria, mas S que eu estou com saudade, né? Minha letra é O de oportunidade. Oportunidade de aprender mais um pouco, de estar aqui, né? Cada vez mais aprendendo todas, né? Oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Meu tem um E. O E aqui eu vou usar, inspirado em Paulo Freire, é de esperançar. Porque a esperança ela não deve ser passiva, a gente precisa trabalhar pela esperança, porque a esperança é construir um mundo melhor. A esperança não pode ser você ficar sentado esperando um futuro melhor. Esperançar é trabalhar por um futuro melhor. Trabalhar a esperança. Tem que dar um grande abraço. Tem um grande abraço para Deus, pra gente. Um, dois, três. Um sorriso negro, um abraço negro, felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino, é amor. E negro também é saudade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é